O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia de muita alegria para nós. Hoje fechamos com chave de ouro esse período do Natal, que começou lá na noite, aonde Jesus nasceu em Belém. Depois nós vivemos aquela oitava de Natal, celebramos a Sagrada Família, a Epifania, que foi ontem, a manifestação do Senhor aos 3 reis magos, que foram seguindo aquela estrela até chegar em Belém, e ali eles adoraram o Senhor e ofereceram os presentes, ouro, incenso e mirra. E hoje nós encerramos esse período com o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele começa a sua vida pública. Até então, Jesus estava no escondimento, vivendo lá em Nazaré, trabalhando, aprendendo o ofício com São José, de carpinteiro, ali sendo obediente a José e a Nossa Senhora, e agora ele inicia a vida pública com o batismo. E na narração do Evangelho de hoje, nós vimos assim a humildade de João Batista, que estava batizando ali às margens do Rio Jordão, tantas pessoas, onde ele estava preparando as pessoas para receberem o Messias. E quando Jesus vem e pede para ser batizado, aí João diz: não, é eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus: não, fica calmo, é necessário que se cumpra a justiça, ou seja, que se cumpra a lei, tudo que se falava pelos profetas, pela lei no passado, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Jesus é batizado. Primeiro, olhemos para esse rio ali pequeno, que se chama Rio Jordão. Lembremos que lá no passado, no livro de Josué, bem nos inícios do livro de Josué, fala que o povo entrou na terra prometida. Eles estavam por muitos anos escravos do faraó. Aqui o faraó também lembra quem? O demônio que quer nos escravizar. Vimos esses dias na primeira carta de São João que dizia que o mundo jaz sobre o maligno. Então essa ação do maligno na nossa vida, na vida de todos nós. Então eles estão lá no Egito, e Moisés conduz o povo para a terra prometida. Infelizmente,
Moisés não entra e Josué conduz o povo à terra onde mana leite e mel. Então, quando eles entram na terra prometida, e essa terra prometida é uma prefiguração do céu, é uma prefiguração da eternidade. É a saída deste mundo para a entrada no céu. Então, eles passam por onde? Pelo Rio Jordão. Então, o Rio Jordão simboliza também essa água que limpa de toda a sujeira do pecado, da escravidão, que o povo de Israel, o povo hebreu, estava lá sob o jugo do faraó. Então eles passam agora para a liberdade, entra na terra prometida. E é justamente neste rio que João estava batizando e ali Jesus também foi batizado. Os santos padres até dizem que quando Jesus ele entra na água do batismo, ou na água do Rio Jordão, e ele é batizado, ele toca aquele rio com o seu corpo santo, para que aquele rio seja purificado e seja santificado. Essa é a primeira coisa que nós notamos ali no momento do batismo. Então Jesus é batizado por João Batista. Uma outra coisa que acontece nesse momento que nós devemos guardar e deixar no nosso coração como meditação para toda a nossa vida. Pela primeira vez, vemos a manifestação assim tão clara da Santíssima Trindade. Até então a gente só ouvia falar ali no Antigo Testamento, só se falava do Pai. No Novo Testamento entra Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e depois Jesus vai falar que existe uma outra pessoa que é o Espírito Santo, onde ali, quando ele está nos últimos momentos da vida dele, ele começa a falar, dizendo que nós não iríamos ficar órfãos, porque o Espírito da verdade viria e ele nos conduziria à verdade também. Então, nesse momento, quando Jesus é batizado, a Santíssima Trindade está ali. O Espírito Santo vem sobre Jesus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem sobre a segunda pessoa, que é Jesus, e a primeira pessoa, que é o Pai, nós ouvimos a voz lá do céu: este é meu filho bem-amado, nele eu coloco o meu querer, o meu bem-querer. Ele é meu filho amado. Se é o filho amado, é Deus, é o Filho de Deus, é nosso Senhor, ele que veio nos redimir. Esta é a segunda coisa que nós meditamos e guardamos no nosso coração no dia do batismo. Nós adoramos a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Um Deus único, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma outra coisa importante que nós celebramos no dia de hoje, nesta grande festa do batismo do Senhor. Quando Jesus entra na água e o João o batiza, quando ele se ergue, ele se levanta, o céu se abre. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante para nós no dia de hoje. O céu se abriu. Lembremos que com Adão e Eva, a porta do paraíso terrestre se fechou. Ficou fechada. Mas, com a vinda de Jesus,
por meio de Nossa Senhora, a porta do céu se abre. Jesus é o novo Adão. Nossa Senhora é a nova Eva. Eva desobedeceu, Nossa Senhora obedeceu. Adão deixou-se levar pela tentação. Jesus vence a tentação. Tanto que depois, aqui do batismo de Jesus, ele vai ali mais para o deserto. Ele já está no deserto, porque o Rio Jordão é ali, naquela parte da Judéia, onde está o deserto. Então Jesus vai mais para dentro do deserto e lá ele é tentado pelo demônio e ali ele vence o demônio. Então, o batismo que abre a porta do céu. Porque o que foi que o pecado causou? O pecado causou a nossa morte. O pecado causou a desobediência, no caso, que é o pecado. Causou a entrada do pecado no mundo e a ação do demônio. Então, Jesus, agora, com o batismo entrando na sua vida pública, porque agora ele vai começar a formar os apóstolos, vai começar a pregar, depois ele vai morrer na cruz, e aí ele vai ressuscitar ao terceiro dia, ele volta ao céu. Então, aqui é vencido o pecado, é vencido a morte, é vencido o demônio. Então, como o pecado fecha a porta do paraíso, o batismo abre o paraíso para nós. Por isso a necessidade de todos nós nos batizarmos. Porque o batismo é uma forma de renúncia ao demônio, ao mundo, às falsas religiões. É o crer no Deus único e verdadeiro. Por isso que Jesus envia os apóstolos dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por isso que nós católicos, graças a Deus, já batizamos os nossos filhos já desde criança. Não vamos deixar para depois. Então os pais católicos vão lá, batizam. Eu fui batizado 5 meses antes, depois de eu ter nascido. Graças a Deus. E já demorou muito, poderia ter sido antes. Mas morava no interior e ali sabe como é que são as coisas, né? Então, fui batizado pelo padre Ângelo. Vejam só, meus irmãos, o batismo tão necessário. Então, para nós católicos, nós não esperamos e não vamos esperar para batizar os nossos filhos quando eles crescerem. Não, nós já batizamos logo. E ali tem os padrinhos que são colocados para ir respondendo também, ajudando aquela criança a crescer na fé. Porque o batismo abre a porta do céu. Isso significa que com o batismo nós passamos a nos tornar filhos adotivos. Filhos adotivos. Porque filho gerado pelo Pai é nosso Senhor. Por isso que ele é o primogênito. Aí nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo por causa da paixão, morte e redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos filhos. A Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós. Nós somos presenteados com as virtudes teologais, a fé, esperança e a caridade, que vai nos ajudar justamente neste processo, neste caminho nosso de santidade. Tudo isso nós celebramos no dia de hoje. A Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós no dia que nós fomos batizados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passaram a habitar dentro de nós. Isso é uma graça.
uma grande graça. E a partir deste batismo, nós herdamos o reino dos céus. Então, vamos passar a habitar no céu. Viveremos com Deus. Recebemos como recompensa a beatitude, os bem-aventurados, aqueles que contemplarão a face de Deus por toda a eternidade. E nos tornamos filhos da Igreja Católica, a única igreja. Nós cremos na Santa Igreja, na única Santa Igreja Católica. E a Igreja Católica torna-se o meio, e é através da igreja que nós somos alimentados através da Eucaristia. A igreja nos alimenta com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nos presenteia os sacramentos, os 7 sacramentos que são necessários para a nossa santificação. Que coisa bonita! Hoje é um dia de nós fazermos a renovação também do nosso batismo a partir do batismo de Jesus Cristo e agradecer a Deus e dizermos: obrigado, Senhor, pelo meu batismo. Obrigado, Senhor, pelos meus pais que me levaram à pia batismal. Obrigado pelo sacerdote que me batizou. Obrigado pelos meus padrinhos. Obrigado por nos tornarmos filhos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso para todos nós. Temos uma igreja, a mãe igreja. É ela que vai nos ajudando. E aí nós vamos agradecendo pelos apóstolos que pregaram o Evangelho, pelos santos que deram a vida para anunciar também a boa nova. Agradecemos a Deus por Ele habitar dentro de nós. Meus irmãos, hoje é um dia de muita alegria. Vamos aproveitar este dia e agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela graça do batismo. Muito obrigado. Eu, de maneira especial, quero agradecer também como sacerdote. Quantos batismos eu já fiz. Imagina aquela criança que é levada à pia batismal. Na hora de eu, como sacerdote, nós sacerdotes, mas estou falando de maneira particular eu nesse momento, quando aquela água é derramada, aquela água que é abençoada antes, e se derrama na cabeça daquela criança e diz para ela: eu te batizo, João ou Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento, aquela criança se torna filho de Deus. O céu se abre para ela, como se abriu para nosso Senhor. E nos tornamos herdeiros do céu. Um dia, meus irmãos, se nós perseverarmos e sermos fiéis, um dia todos nós participaremos da vida divina. Contemplaremos a face de Deus. Esse é o nosso fim. Aqui nós estamos apenas de passagem e nós iremos contemplar um dia a face de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que ainda não batizaram, corram, procurem a paróquia de vocês,
conversem lá com o pároco, façam uma boa preparação e sejam batizados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.